Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação de resultados da BRF Previdência. Hoje é um dia bastante especial para a gente, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre os resultados já de 2020, né, que vão estar já encerrados, já depois que passou pelo processo de auditoria, pelo processo, né, de aprovação aí do Conselho Deliberativo. Vamos falar um pouquinho também sobre os resultados aí do primeiro trimestre também de 2021. Espero que vocês estejam todos bem, em casa, se protegendo, né? A gente ainda está nesse momento de pandemia, mas essa oportunidade que a gente tem de conversar aqui, mesmo que virtualmente, né, nos dá a possibilidade, então, de mostrar os resultados aqui dos nossos planos, né, da entidade aqui que a gente administra, ficando um pouquinho mais perto aí de vocês. Só como orientação geral, a gente vai estar aí conversando mais ou menos durante 1 hora. Tem um campo logo abaixo aí da onde está o vídeo, que são as perguntas. Vocês podem, durante a apresentação, nos enviar perguntas, a gente vai respondê-las aí ao final. Tem uma enquete também ao lado direito, que a gente está vendo com vocês aí para a gente adequar o melhor horário, né, a melhor data aí para a gente fazer as nossas apresentações de resultado aí que são feitas sempre a cada trimestre, então a gente fecha o trimestre, faz uma apresentação de resultados. Essa enquete, então, é bem importante que vocês respondam, e também a gravação dessa conferência, ela vai ficar disponível no nosso site aí por 30 dias, então, vocês, se tiver algum ponto, alguma coisa que vocês queiram revisar, vai estar disponível lá no nosso site, então, para ser assistido, inclusive para compartilhar aí com alguém que eventualmente não pôde participar nesse horário da nossa apresentação. Agenda, então, em resumo, nós vamos falar sobre os resultados de 2020, vamos falar um pouquinho sobre governança, que é um tema bastante importante, vamos falar sobre comunicação e marketing, temos novidades aqui nessa área, que vai nos ajudar aí no nosso planejamento estratégico. Vamos falar um pouquinho, então, sobre seguridade e a área administrativa, investimentos, e aí a gente fecha com os resultados do primeiro trimestre de 2021, que são... e aí a gente abre, então, para a sessão de perguntas e respostas, tá? Esse ano de 2020 foi muito desafiador, foi um ano que nós tivemos que nos reinventar, um ano de muita transformação, né? E a pandemia veio no início já do ano, e nós tivemos aí que fazer algumas adaptações bastante rápidas e botar em prática a nossa resiliência, né? Trazendo aí, então, para conseguirmos, através de novas ferramentas, né, trabalhar remoto. Então, hoje nós estamos com toda a equipe da BRF Previdência, está trabalhando remoto, em casa, protegendo aí a saúde dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, né, dos assistidos, as familiares. Então, conseguimos nos adaptar sem que nenhum processo fosse prejudicado, né, nós mantivemos todas as atividades da nossa entidade funcionando regularmente através desse novo método de trabalho, né? E para isso a automação de processos também nos ajudou muito, nossa estrutura, né, de TI aí nos ajudou nesse processo, e também tivemos que nesse ano descobrir novas formas, processos que antes eram manuais, como assinaturas, né? A gente então trouxe aí novas ferramentas que a gente incorporou aos nossos processos, de forma que a gente pudesse garantir que todas as atividades que são de nossa responsabilidade, né, que são os nossos dia a dia, a gente conseguisse continuar executando essas atividades sem nenhum prejuízo para os nossos participantes e para os nossos colaboradores, e de uma forma ainda a entregar os resultados, né, atingir as nossas metas aí, que são sempre desafiadoras. Então, para nós na BRF Previdência, assim como para todo mundo, né, a gente sabe que foi um ano bastante desafiador, mas nós conseguimos aqui nos adequar, nos adaptar e continuar entregando os nossos resultados, continuar prestando os serviços para os nossos participantes, né, de forma
que não houve interrupção aí dos nossos serviços. Então, foi um ano muito desafiador, mas ele foi um ano também que nos mostrou a capacidade que nós temos, a força que nós temos de conseguir superar essas dificuldades, né? E continuar produzindo, continuar prestando os serviços, então isso demonstra que estamos bastante preparados e temos condições aí de manter, né, nossas atividades com esses desafios aí que aparecem. Vamos falar então um pouquinho sobre os resultados. Eu já entro aqui mostrando para vocês o nosso balanço patrimonial. O balanço patrimonial, nós temos do lado aqui da tela o ativo, que são, na verdade, todos os recursos, né, os bens e os direitos que nós temos aqui na BRF Previdência, então os nossos investimentos, chamando atenção aqui para os nossos investimentos, na ordem aí de 4,3 bilhões de reais que a gente administra aqui. Então, desse lado aqui dos ativos, a gente traz todo o dinheiro dos planos, aonde eles estão investidos, né, ou aonde eles estão alocados. Então, aqui nós temos os investimentos em títulos públicos, em créditos privados, temos 158 milhões em ações, em fundos de investimento, 1 bilhão e 900 milhões. No segmento de investimentos imobiliários, a gente tem 287 milhões, e empréstimos e financiamentos a participantes, na verdade, empréstimos a participantes, em torno de 27 milhões de reais. Então, os nossos ativos, eles fecharam o ano, em 31 de dezembro, né, de 2020, em 4 bilhões 353 milhões 234 mil reais. Ele representa um crescimento aí de mais ou menos 8% em relação a 2019. Se de um lado a gente tem os ativos, que são os nossos recursos, aonde a gente tem isso investido, né? Toda a riqueza, digamos, do plano, aonde a gente demonstra aqui nos ativos. No outro lado, nós temos o passivo, que é as nossas obrigações, que são, então, para qual finalidade que esses recursos que a gente tem investidos, né? Para onde que eles se destinam, os compromissos que a gente tem a pagar. E aqui eu chamo a atenção, então, para o nosso patrimônio social, que está em 4 bilhões 342 milhões. A gente chama a atenção também aqui no patrimônio, né, em relação às provisões matemáticas. Quando a gente fala das provisões matemáticas, nós nos referimos, né, aos recursos, aos compromissos que a gente tem com o pagamento de benefícios. Se nós olharmos aqui, vejam que como a nossa entidade ela já tem, né, um grau de amadurecimento, nós já temos mais patrimônio, mais compromisso entre os benefícios concedidos, que são 2 bilhões 270 milhões, em relação aos benefícios ainda a conceder. Então, nós já temos, nos planos que a gente administra, nós já temos uma reserva maior em relação aos benefícios concedidos do que em relação aos benefícios a conceder, que é na ordem de 1 bilhão e 700 milhões que a gente tem, tá? Quando a gente faz, então, a comparação de ativo com passivo, então, a gente tem, de um lado, né, os recursos, os investimentos, e, do outro lado, os nossos compromissos, que são com o pagamento dos benefícios. Quando a gente faz esse balanço, nós chegamos no que a gente chama de um equilíbrio técnico. Esse equilíbrio técnico, ele mostra se a gente tem mais recursos do que compromissos, e, nesse caso, a gente tem um superávit, ou se a gente tem menos recursos e mais compromissos, que no caso seria um déficit. Então, a apuração do nosso balanço em 31 de dezembro de 2020, nós apresentamos ainda um resultado superavitário de 283 milhões de reais. Vocês podem observar que em relação a 2019, nós tivemos aí uma redução, nós tínhamos aí em torno de 433 milhões, e ela reduziu esse passivo para 283 milhões. Uma das causas dessa redução foi os ajustes que nós fizemos, aqui até vou entrar primeiro no equilíbrio dos planos que a gente está demonstrando, né, em relação ao superávit.
no plano FAF, olhando especificamente que é a parte da renda vitalícia, nós temos essa linha de número 1 aqui é o equilíbrio. O número 1, ele representa ativos, né, os recursos que a gente tem, igual ao passivo, igual ao compromisso que a gente tem para pagar. Então, quando a gente faz a administração dos investimentos, nós sempre buscamos o equilíbrio. Nós buscamos o 1, né, ou acima do 1, que seria para a gente gerar algum superávit. No caso do plano FAF, então, o equilíbrio está um pouco acima, ou seja, nós temos superávit, né? Então, ele está um pouquinho acima da necessidade. Significa o quê? Que a gente tem um pouco mais de recurso do que a gente precisa para efetivamente pagar o benefício. Esse recurso, ele fica, o superávit, ele fica como um colchão, ele fica reservado para que a gente faça, então, quando houver alguma mudança, né, de tábua de mortalidade ou que mude alguma premissa que a gente usa para calcular o passivo, nós possamos amortizar esse impacto que a gente tem em relação às mudanças das taxas de juros, ou do aumento da longevidade, ou do crescimento salarial, que impactam o compromisso que a gente tem para pagar de benefício. Então, no caso do plano FAF, nós temos aí um equilíbrio, né, um pouco acima desse ponto de equilíbrio, com 1,09. Nós temos um pouco mais de recurso do que a gente tem de compromisso para pagar. Quando a gente olha para o plano 2, que é a classe que é aquela reserva dos participantes que estão em renda vitalícia, a gente vê que esse ano nós tivemos um desequilíbrio, a gente está um pouquinho abaixo do nosso ponto de equilíbrio, que seria de 1. Então, o plano 2, na classe BD, esse ano ele ficou com um déficit. Apesar da gente, no balanço consolidado, apresentar um superávit, esse superávit ele é do plano FAF e a gente tem no plano 2 um déficit, um pequeno déficit em relação aos compromissos que a gente tem para fazer a cobertura dos benefícios. Lembrando que os benefícios, eles são de longo prazo, então, assim, as rentabilidades que a gente vai obtendo no ano, né, tudo isso vai fazer com que o próprio plano volte para o equilíbrio, né, isso é o que a gente espera com os investimentos que a gente faz, né, e as premissas atuariais que a gente já está adotando para a gente fazer o cálculo desse passivo, elas já estão bastante ajustadas para a nossa massa de participantes, elas estão muito aderentes à nossa massa de participantes. Então, a gente tem um conforto bastante grande, apesar do plano 2, né, ele apresentar um pequeno déficit de R$161 mil, ou seja, um déficit bastante pequeno, né, ele está com as hipóteses atuariais já bastante ajustada em relação à massa. Como eu ia comentar anteriormente, um dos principais fatores que reduziram o superávit que a gente tem aqui foi uma mudança que nós tivemos, principalmente na taxa de juros. Quando o Roberto fizer aqui a apresentação da parte de investimentos, Roberto é o nosso diretor de investimentos, vocês vão ver, através dos cenários e etc., que os investimentos, hoje, para a gente render 5% acima da inflação, é um desafio bastante grande. É um desafio, assim, que a gente, né, busca através de diversificação de investimentos, a gente busca aí através, né, de instrumentos de investimentos, atingir esse resultado. Então, fizemos um estudo, que foi aprovado pelo Conselho Fiscal, depois pelo Conselho Deliberativo, né, de que as taxas de juros, então, a nossa realidade é que a gente, acima da inflação, consiga entregar 4,5% ao ano. Então, quando a gente faz a redução da taxa de juros, o que acontece? Significa que, ao longo do tempo, a nossa rentabilidade daqui para frente, ela vai ser um pouco menor. Significa que eu preciso de mais recursos para fazer o pagamento dos benefícios, porque aquela rentabilidade que a gente estava esperando, ela já não vai chegar no mesmo nível que a gente tinha até então, né? Então, isso faz com que o passivo da gente, dos planos aumentem, e a gente tenha, então, uma queda no valor do superávit, né?
Fizemos uma mudança também importante. Essa mudança de 5 para 4,5, ela foi feita para todos os planos, né? Então, todos eles agora estão com uma meta atuarial a gente busca a rentabilidade de inflação mais 4,5%. O crescimento real de salários, que também tem impacto no plano FAF, também mudamos essa hipótese. Os salários reais estão crescendo um pouco mais do que vinha crescendo até então, né? A tábua de mortalidade, nós não fizemos nenhum ajuste, ela permanece a mesma do que 2019. Todas as demais hipóteses, elas permanecem as mesmas que a gente usou na avaliação de 2019, exceto essas duas primeiras, que é o juro real, que fizemos, então, essa mudança de 5 para 4,5, e do crescimento real de salários, que foi de 0,3 para 1,2. Então, a taxa de juros, eu tendo uma rentabilidade menor, eu preciso ter um patrimônio maior para cobrir os benefícios. E o salário crescendo significa também que eu tenho um patrimônio maior, porque os valores dos benefícios que a gente vai pagar lá na frente, eles também vão ser um pouco maiores, né, em relação especificamente aqui ao plano FAF, né? Então, todas as medidas, né, as premissas que a gente utiliza para fazer a avaliação atuarial, para a gente definir qual é o patrimônio o patrimônio de cobertura, né, dos planos que a gente precisa, elas estão, então, embasadas em estudos técnicos aprovados também pelo atuário do plano, né, ou elaborados pelo atuário do plano, e elas representam realmente a massa dos nossos participantes. Esse ano que se encerrou, nós fizemos também um estudo bastante interessante, que está aqui, que eu estou mencionando aqui do outro lado da tela, que é o estudo de sensibilidade. Esse estudo ele foi bastante interessante porque ele mostra para a gente, o impacto que a gente tem lá no patrimônio do plano, quando essas hipóteses aqui, elas se alteram. Então, por exemplo, quando você tem uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros real, ele impacta no plano FAF num valor em torno de 200 milhões de reais, né? Então, é um impacto bastante significativo e esse estudo, ele sempre traz essa visibilidade para a gente, né? Então, se ao longo do tempo, a longevidade dos participantes, elas forem se acentuando, ou seja, se as pessoas forem vivendo mais, né, ele vai trazer também um impacto para o plano, porque a gente tem que pagar mais benefícios, as pessoas vão receber benefícios por mais tempo, significa que eu tenho que ter um pouco mais de reserva para fazer a cobertura desse plano. Então, assim, a gestão do plano, ela busca exatamente esse equilíbrio, garantir, e é o que a gente faz aqui na BRF Previdência, que nós temos os recursos, né? A gente avalia os nossos recursos de forma que a gente possa determinar o valor dos compromissos que a gente tem para pagar, e aí a gente busca, através dos investimentos também, né, rentabilizar de forma que a gente faça a cobertura desse plano. Vejam que foi um ano bastante difícil e ainda assim, né, o plano, apesar de ele ter consumido uma parte desse colchão, né, do superávit, nós ainda temos um valor considerável aí de superávit e as hipóteses, a gente tem que lembrar que elas são sempre de longo prazo, né? Nós fazemos os estudos para acompanhar como que elas se comportam, mas elas vão sendo determinadas pelo longo prazo, tá? Então, nós temos bastante conforto em relação ao patrimônio de cobertura dos recursos e da diversificação e da gestão que nós estamos fazendo dos investimentos, de forma que a gente tenha aí esse equilíbrio aí dos planos, tá? Já mencionei no slide anterior, nosso patrimônio, então, passou de 4 bilhões de reais agora em 2020. Vejam que o nosso plano, que tem o maior patrimônio, é o plano FAF, em torno de 3 bilhões e 600, né? O plano 2 tem um patrimônio de 319 milhões, e o plano 3, 392 milhões. O plano 3, como vocês sabem, é o único que a gente ainda tem aberto para adesões. Tanto o plano FAF, ele já está fechado para adesões, e o plano 3 também está fechado. E também uma coisa que a gente considera bastante importante em relação ao plano FAF, quando a gente está falando do equilíbrio dos planos,
é importante a gente deixar bastante claro para os nossos participantes que o plano FAF, ele está sem contribuições, ele já tem, os recursos já estão todos aportados no plano, os participantes hoje só fazem contribuição administrativa. Então, ele é um plano superavitário, né? Nós temos um superávit e, além disso, os participantes não estão mais fazendo contribuição previdenciária. Pode ser que num futuro, né, haja necessidade, eventualmente, de você voltar a fazer alguma contribuição. Mas ele é um plano bastante saudável, né? Que não tem contribuição, então todos os recursos já estão aportados no plano, e a gente vai fazendo esse monitoramento aí das premissas que a gente utiliza para a gente manter esse equilíbrio que é tão importante. O plano 3, ele não tem renda vitalícia, então todos os recursos dos participantes, eles se igualam aos investimentos, né? Então, todos os recursos do plano, as reservas de benefícios, tá? Então, elas se igualam, não há utilização de hipóteses atuariais para o plano 3 e nem para o plano 2, para os participantes que ainda não requereram o benefício da aposentadoria, tá? Muito bem, vamos falar então um pouquinho sobre governança. Governança também é um tema bastante sensível. Aqui a gente mostra para vocês a nossa estrutura de governança, né? Nós temos o nosso Conselho Deliberativo, que é formado aqui por 6 membros, 4 deles são indicados pela BRF e 2 deles, que é a Isaura e o Antônio Oneda, são eleitos pelos participantes em eleição direta. Então, nós temos um conselho deliberativo, que esse é o conselho, a função do conselho deliberativo é exatamente estratégico. Ele faz ele dá o direcionamento estratégico e ele delibera, ou ele aprova toda a parte, né, de estratégia da entidade. A diretoria executiva, que sou eu, o Mauro, que é de Seguridade e Administrativo, e o Roberto, que é o diretor de investimentos, então, o próprio nome diz, nós somos a diretoria executiva. Nós executamos as estratégias que estão aqui dadas pelo Conselho Deliberativo. E o Conselho Fiscal, então, ele também tem um membro eleito pelos participantes e 2 membros são indicados, são indicados pela patrocinadora. Ele tem a função, então, de fiscalizar se a diretoria executiva está executando aquilo que o Conselho Deliberativo deliberou. Então, essa é a nossa estrutura de governança. Além disso, nós temos um comitê de investimentos que suporta a diretoria em relação aos investimentos que são feitos para o plano. Nós temos um comitê de ética que cuida, né, que zela pelo cumprimento aí do nosso código de ética, e nós temos também auditoria interna, controles internos, e também temos auditoria externa que faz a parte do balanço, né? Então, todos esses órgãos também auxiliam, né, dão o apoio na gestão aqui dos planos de previdência. Fizemos no ano passado uma alteração no nosso estatuto para permitir a administração de plano instituído, que é o Plano Família que a gente criou aí no final do ano passado e abrimos para adesão agora em fevereiro de 2021. Até então, o nosso estatuto só permitia que nós administrássemos planos que fossem patrocinados por uma empresa, né? Ou seja, que a empresa também fizesse aportes no plano. Com essa mudança no estatuto, nós pudemos, então, criar um plano que é estendido, né? Ele pode ser estendido aí para os familiares dos nossos participantes, trazendo uma maior cobertura, né, do plano de previdência para dentro para proteção, para o guarda-chuva de proteção de um plano de previdência. Marketing e comunicação também é um outro destaque aqui que eu quero trazer para vocês, porque nós não tínhamos uma estrutura formal, que a gente chama aqui de uma área comercial, marketing e inovação. Então, criamos uma gerência vinculada direto à diretoria superintendente, tá? E essa área, então, ela está responsável por revisar toda a nossa estrutura de comunicação, né, com um novo plano de comunicação,
com novas estratégias de marketing, e também com a busca, né, por produtos e soluções que sejam inovadoras para os nossos participantes. Então, essa é uma área muito importante, e também o foco, né, nas adesões. Nós temos ainda um público bastante significativo que ainda não aderiu ao nosso plano de previdência, então a gente está buscando, conforme a gente tem estabelecido no nosso planejamento estratégico, trazer para dentro do plano as pessoas que trabalham na empresa e ainda não aderiram ao plano de previdência, e também agora para o plano família, que é para a gente oferecer para os familiares dos nossos participantes, então, o plano família. Então, essa área comercial, ela é uma coisa muito importante para a gente, e ela vai dar todo o suporte a essa nossa nova estratégia, né, de trazer a maior cobertura previdenciária aí para os nossos participantes e para os seus familiares. Inauguramos também um escritório regional, mais um escritório regional em Toledo, no Paraná. Isso também foi uma coisa muito bacana. A gente procura se aproximar cada vez mais dos nossos participantes, estar mais perto, né, para poder atender de uma forma diferenciada. Já temos em Recife, Uberlândia, Concórdia, Lucas do Rio Verde e agora em Toledo. Vocês devem ter visto, a gente lançou um novo site bem bacana também, bem mais moderno, mais atrativo, mais dinâmico, com informações bastante relevantes também para os nossos participantes, né? Então, esse site, ele está bastante especial, foi um trabalho bastante intenso que nós tivemos aí com a equipe, né, no ano passado, e entregamos aí até o final, foi muito próximo do final do ano, nós colocamos para rodar o nosso site novo, né, com essas novas informações aí que vocês encontram disponível. E inauguramos também nas redes sociais, não podíamos ficar de fora, né? A gente, com essa questão de estar remoto, né, a gente está evoluindo na nossa comunicação. Entramos, então, criamos perfis no LinkedIn, criamos um perfil no Instagram, Facebook, a gente tem um canal especial no YouTube, onde a gente vídeos, disponibiliza informações. Então, se vocês tiverem né, a oportunidade nas redes sociais, sigam a BRF Previdência, só buscar por BRF Previdência, vocês vão encontrar nesses canais, e a gente continuamente postamos informações sobre os planos, sobre promoções que a gente faz, sobre conteúdos, né, relevantes de educação financeira, sobre empréstimos, enfim. Nós estamos aí presentes nas redes sociais, e é uma forma rápida de se comunicar. Às vezes você está, né, em vez de entrar especificamente no site, você, usando uma das redes sociais aqui também, a gente consegue ter, né, a informação de forma mais rápida e naquilo que vocês já utilizam aí no dia a dia. Um outro importante trabalho que nós fizemos o ano passado, e ele segue durante esse ano, foi o trabalho que estamos fazendo em cima da reestruturação do nosso programa de educação financeira. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 4.500 participantes e não participantes do plano de previdência, e buscamos traçar o perfil, o nível de educação financeira, né? Qual é o perfil dos nossos participantes? Por exemplo, poupador, né? Ele é investidor, devedor, enfim, nós mapeamos os perfis dos nossos participantes e dos nossos não participantes, e com base nesses perfis, nós desenhamos um novo programa de educação financeira e previdenciária que a gente vai lançar ainda esse ano, agora, né, mais uns dias aí para frente, nós vamos lançar esse programa. Ele é uma plataforma específica de educação financeira, com muito, a gente chama gamificação, né? Então, assim, muitos pergunta e resposta, né? A gente tem essas trilhas de conhecimento, que é muito bacana, dependendo do perfil de cada pessoa, vai colocando numa trilha de conhecimento, então o conhecimento vai sendo encadeado, né? Para a gente ir trabalhando em cima, preparação para aposentadoria, vai ter webinar, podcast, e também, como a gente está falando de uma plataforma que tem game, né, quiz, etc., a gente vai ter lá uma lojinha para trocar os pontos que vocês forem ganhando na plataforma de educação por prêmios, enfim, por brindes que a gente vai estar disponibilizando aqui também. Então, a gente faz
a gente busca transmitir o conhecimento de uma forma mais leve, né, mais gostosa, digamos assim, da gente aprender e da gente reforçar os conhecimentos que a gente tem. Então, dessa área, né, de uma forma geral, aí vocês tiveram uma visão de governança, né, da área de marketing, e agora eu vou passar para o Mauro, que é o nosso diretor administrativo de seguridade, que vai apresentar para vocês aí, então, os resultados da área de seguridade, da área administrativa. Mauro, passo para você. Obrigado, Rosane. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, vamos passar aqui um resumo dos resultados da área administrativa e seguridade referente ao ano de 2020. Então, o ano fechamos com mais de 6.700 adesões, né, ao plano 3, apesar aí dos desafios, da distância, né, foi um ano que conseguimos aí um número representativo de adesões, né. Aqui a gente também quer registrar o agradecimento aos RHs das unidades da BRF, que são parceiros nossos, que nos auxiliam nesse trabalho da realização das adesões, né? Bem como aos nossos escritórios, que estão aí nas unidades, que tem, né, um dos grandes objetivos fazer a divulgação, né, e a adesão ao plano de benefício. Pode passar, por favor, Rosane. Fechamos o ano, então, com 58.344 participantes. Abaixo nós temos uma abertura por cada um dos planos, né? O plano FAF com 13.833. Percebo que a maioria do plano FAF já são participantes que estão na qualidade de assistidos, recebendo benefício. O plano 2 com 5.447, maior parte ativos. Igualmente ao plano 3, que é o plano mais novo, né? Tem recebido o público as novas adesões, com um pouco mais de 39 mil participantes. Com relação às contribuições recebidas durante o ano 2020, foram mais de 66 milhões de reais em contribuições. Tá? Essas contribuições são aquelas destinadas à formação de reserva para pagamento de benefício no futuro. Desse valor, o plano 2 arrecadou pouco mais de 13 milhões e o plano 3, 53 milhões. O destaque de 2020 foi um aumento significativo das contribuições suplementares, né, quase 18% em relação ao ano de 2019. Tá? Lembrando, as contribuições suplementares são aquelas adicionais que o participante pode fazer a qualquer momento para aumentar aí a sua reserva. Bem como as portabilidades, né? Em relação a 2019, um aumento aí de quase 138%. A portabilidade são aqueles recursos que são trazidos de outro plano para a BRF Previdência. Né? Então, são participantes que tinham algum plano fora ou que se juntaram recentemente à BRF e que acabaram trazendo as reservas para o nosso plano para a BRF Previdência fazer a administração. Por favor, Rosane. Com relação aos benefícios pagos, então, o ano 2020 foram pagos 161 milhões de reais em benefícios, né? Um valor bem expressivo, né, de benefícios que a gente paga durante o ano. O plano FAF, né, que é o plano que nós temos a maior quantidade de aposentados, pagou 154 milhões, plano 2, 7 milhões, e o plano 3 tem uma quantidade menor, 629 mil reais em benefícios. Com relação às nossas despesas administrativas, então nós encerramos o ano 2020, né, com um gasto aí de pouco mais de 12 milhões de reais. Tá? Ficamos aí dentro do que o nosso conselho determinou de gastos para o ano. Tá? Aqui nas linhas nós temos uma abertura das principais contas, né? O valor mais significativo dos nossos gastos é pessoal em cargos, né? Dado a nossa condição, que nós somos prestadores de serviço, né? Então, a questão do pessoal em cargos é onde fica a maior representatividade do nosso gasto, né? Praticamente 65% do orçamento é destinado para pagamento de pessoal e encargos. E os demais é abertos conforme demonstrado no gráfico.
quando a gente olha em termos de uma relação do nosso valor de taxa de administração, ela é algo muito próximo a 0,79% da média aí dos patrimônios, tá? Então, é um valor que está bem alinhado, bem abaixo aí do que tem praticado outros players de mercado, tá? E lembrando também, né, da onde que se originam, da onde que vêm os recursos para fazer frente às nossas despesas administrativas. Parte delas são realizadas pelas patrocinadoras, por nós participantes e também da rentabilidade dos planos, tá bom? Por favor. 2020 também, a Rosane já adiantou, né, mas foi o ano onde tivemos a aprovação do Plano Família, né? Em fevereiro desse ano foi então que ele foi aberto para as adesões. Na tela que tem um QR Code para aqueles que querem conhecer, ainda não fizeram adesão, está aqui disponível. Tá? No final da apresentação também terão os nossos canais de comunicação, né? Caso você não consiga por aqui, depois você pode, através dos outros canais, buscar maiores informações, solicitar auxílio caso tenha alguma dificuldade, né? Mas lembrando que é um plano a mais, né, que a BRF Previdência está administrando, um plano estendido aos nossos familiares, aos nossos dependentes. Nós também, como participantes dos planos patrocinados da BRF, podemos fazer parte do Plano Família, tá? É um plano mais flexível, né? Algumas vantagens muito alinhado aí a outros planos de mercado. Vale a pena conhecer, tá? Como eu falei, reforço, podem buscar maiores informações no nosso site e também nos nossos canais de atendimento. E agora eu vou passar para o Roberto, nosso colega, o diretor de investimentos, vai passar então os resultados da área em relação ao ano de 2020. Por favor, Roberto. Opa, agora sim. Com a janela fechada aqui. Ô, pessoal, boa tarde. Satisfação, né, estar aqui com vocês, prestar uma conta do nosso desempenho, excelentes desempenhos na área de investimento em geral. Vai ser muito rápido, a gente está à disposição. O relatório, né, com todos os dados aí do ano passado já está disponível no site. E, assim, é isso. Se precisarem de algo, quiserem discutir, quiserem conversar, bater papo, a gente está à disposição aqui, a equipe, todos nós, eu e todo mundo aqui. Então, só gostaria de passar rápido pelos principais tópicos, começando com um agradecimento geral para a equipe da BRF Previdência, que, né, contribui bastante e a essência dos nossos resultados, tá? O conselho, obviamente, nossos conselheiros, conselho fiscal, conselheiro, comitê de investimento, as patrocinadoras, eu acho que é bem relevante fazer um agradecimento geral aos participantes, inclusive, né, que estão juntos aí com a BRF Previdência. Tá? Bom, é corrido mesmo, hein? Vamos tentar aqui passar pelos principais tópicos. Aqui a gente vai falar sobre algo que a gente já comentou várias vezes, como é que a gente define, né, a gestão dos investimentos, então os pré-requisitos, o passivo, as políticas de investimento são elaboradas, distribuídas, colocadas à disposição de todos, olhando para risco, olhando para liquidez. É um grande ponto e que a gente percebeu no ano passado, é fundo de pensão, né? Quem tem esse perfil, a gente busca rentabilidades adequadas às metas e um risco também adequado, é uma coisa bastante relevante. Um grande poder que nós temos é o tamanho, outro grande poder, talvez mais relevante, é a liquidez, né? O passivo nosso é de longo prazo, e isso faz com que todos os investimentos possam possuir um prazo maior e, com isso, buscar um prêmio maior ou se aproveitar de oportunidades, que eu acho que foi um pouco aí o que aconteceu no ano passado. Tá? Depois a gente passa aqui sobre cenário, eu acho que a gente não tem muito a comentar, a história de como é que vai ser o futuro, como é que está sendo o presente, como é que foi o ano passado, a história de vacina e pandemia é o que prevalece, mas os países com a vacina têm se recuperado, as economias, né, têm
muito incentivo de política monetária, incentivo de fiscal, né, de gastos, isso também é bastante relevante. Passando rapidamente, a gente vê um slide aqui, simplesmente uns gráficos, para que a gente ressalte a dificuldade que temos tido com relação à remuneração, a ter prêmio, né? Então, assim, o CDI do ano passado foi o menor CDI, né, histórico, 2%, enquanto a inflação ela foi de 4,5%, foi um prêmio real negativo, na verdade. A gente, né, o CDI, que é uma taxa de curto prazo, não rentabilizou para superar a inflação. Obviamente que as taxas de longo prazo é algo um pouco diferente. Do lado direito aí tem o desempenho do Ibovespa, e abaixo a gente fala também do número do câmbio, né, que passou de 3,94 para 5,15, o que implicou um pouco, né, na situação aí das próprias valorizações dos ativos, né, da dificuldade dos juros, mas também da situação de inflação, né, que é a nossa meta. A gente busca aqui uma inflação mais um prêmio, né? No caso, o ano passado era de 5, esse ano a gente está com 4,5. Falando um pouco das taxas de juros, que aqui eu acho que é uma notícia boa, particularmente para nós, investidores, quando você olha para um papel, que é a última linha da tabela, que vence em 2055, um título público, que é o título de menor risco, né, de mercado, ele no ano de 2019 pagava 3,46, no ano de dezembro de 20, 3,80, e agora no final do trimestre a 4,45. Então, o 4,45 é muito próximo do 4,5, não é ainda superior, mas você vê que essa caminhada, né, de aumento de juros, ela provocou uma rentabilidade negativa. Mas, de qualquer forma, hoje você tem a oportunidade de comprar ativos que têm um desempenho esperado, futuro, aí, de muito próximo. Então, assim, é a lógica do investimento, né? Assim, quando você perde um pouco de preço, a tendência é que você recupere, a menos de um investimento que você tenha dificuldade de crédito, por exemplo, que você entra em não pagamento, ou a empresa quebra, esse tipo de coisa que não é o nosso perfil de investimento aqui. Depois, do lado direito, tem algumas curvas de juros, mais ou menos assim, né? Os vencimentos são o eixo, ele dá as taxas de juros, né, em função dos prazos de vencimentos. Então, no eixo X aqui, né, horizontal, a gente tem os prazos, os vencimentos. Então, conforme mais longo o vencimento, maior a taxa de juros. E a gente tem 3 curvas, cada uma delas para o final do ano, 2 para o final do ano e uma para março. O que a gente vê é o que a gente vê na tabela, né? Uma síntese do que a gente vê na tabela. Tá? O slide seguinte é interessante para a gente comentar aqui um pouco da história lá de diversificação, que a gente aqui não... Né, tipo de investimento nosso, os recursos que são administrados, eles não são recursos para render possuir os melhores rendimentos ano a ano, ou todo ano. Ao contrário, às vezes até de fundos de investimentos, de outras gestões de outros recursos. No nosso caso aqui, a gente busca uma rentabilidade de índice mais 5, agora índice mais 4. E o que a gente mostra aqui, ano a ano, nessa tabela, ela é interessante para mostrar ano a ano o ranking dos melhores investimentos do ano. Então, o que a gente percebe, assim, às vezes o investimento ele está no primeiro lugar, por vezes está entre os últimos colocados. E os nossos desempenhos, eles procuram ficar no meio da tabela aqui. Então, a rentabilidade dos nossos planos, a meta, inclusive, ela, em geral, aqui fica, né, no meio da tabela. Aí, as ações, às vezes, estão altas, às vezes estão baixas, o câmbio também tem uma volatilidade, né? Isso que é a tese aí da variabilidade, da volatilidade. Então, assim, nós não estamos aqui para fazer uma alocação que busque os melhores desempenhos todo ano, mas um desempenho adequado de longo prazo. Por isso que temos uma postura aqui de diversificar os investimentos. Tá? Aqui, no seguinte, vamos falar um pouco das rentabilidades nossas, com e sem ajuste. A gente está com um link aqui que mostra um pouco essa explicação do ajuste, da marcação dos títulos na curva ou a mercado. É um assunto que não dá para a gente explorar aqui, mas, de novo, ficamos à disposição.
E, assim, interessante, né, olhar para esse vídeo. Ele foi focado no plano 2 CD e no 3. A gente já falou um pouco isso aqui na apresentação passada. O que acho que a realçar é o seguinte: possuímos hoje alguns papéis, no plano BD e no plano FAF ainda, alguns papéis que, se forem vendidos, se fossem classificados na contabilidade como um título para negociação e o preço dele refletisse exatamente o preço de mercado hoje, se eu pegar esse papel, esse título e vender no mercado, a gente tem um preço melhor do que ele está marcado na nossa contabilidade, porque a nossa contabilidade registra em função de uma metodologia que não é a metodologia do dia a dia, do preço diário, mas é uma metodologia que ela, dia a dia, ela captura a rentabilidade em função da taxa do dia que foi comprado, em essência. Tá? E isso a gente teve mudança de legislação no ano, nós, para o plano 2 CD, para o plano 3, todos os papéis de longo prazo foram transformados de contábil para mercado, e no plano 2 e no plano FAF, a gente fez isso em função das mudanças das premissas, porque para esses planos, que são planos BD, isso só pode ser realizado, né, pela nova legislação, tem a oportunidade de ser realizado quando você muda a premissa, que foi o que aconteceu nesse ano passado, e se não fizesse nesse ano, você não poderia fazer, a menos de você ter alguma justificativa plausível ou forte para você mostrar lá para a Previc. Enfim, isso também tem um impacto nas volatilidades. No slide, que são as variações, então, assim, vai sacolejar mais, as rentabilidades, ora vão ficar mais positivas, ora mais negativas, porque esses títulos, eles davam uma estabilidade maior do dia a dia da rentabilidade, coisa que hoje acaba sendo um pouco mais incerto e tendo mudanças, né, mais drásticas aí nos preços. A rentabilidade em 2020, então, mostrada aqui nesse slide, e acumulado em 36 meses. A gente gosta do 36 meses acumulado porque sempre, né, conforme a gente viu naquele gráfico lá de ranking de desempenhos, uma hora está muito boa, outra hora não está tão boa, mas se você tiver um desempenho num período um pouco mais longo adequado, é o que a gente deseja, dado que nossos investimentos são de longo prazo, né, são ativos de necessidade, fluxo nosso de saída, é um fluxo que demora bastante tempo para juntar e bastante tempo para, né, retribuir, para pagar como benefício. E, felizmente, até cada vez mais tempo, né? As pessoas, os nossos participantes, inclusive, têm vivido mais. Inclusive, isso é algo que tem um impacto aí naquele superávit. Então, a mudança da taxa de juros, a questão de tábua atuarial que foi alterado ano passado, o ajuste pelo crescimento, no caso do plano FAF, né, em especial. Então, é isso também, as notícias boas, né, de maior sobrevida, acabam tendo um impacto nas necessidades de recursos maior, e isso acaba, assim, esse superávit que a gente tem hoje, provavelmente mantido uns desempenhos adequados de retorno de investimento, que é o que a gente espera e confia, né, nos próximos anos, tem de ser absorvido eventualmente com mudanças de tábua em função de longevidade, de aumento de longevidade. Quando a gente olha para um período vamos olhar agora para uma rentabilidade que é função da inflação. Então, como foram os prêmios dos nossos investimentos, as rentabilidades do nosso investimento, quando comparada com a inflação, tirando a inflação, quanto que a gente teve rentabilidade acima da inflação. Então, a gente fez para alguns períodos, eu vou destacar aqui o período de 60 meses, que eu acho que é o mais relevante para o curto prazo. Assim, os desempenhos dos nossos planos, todos, são muito bons. Eu não sei se é bem muito bom, excelente, ótimo. É uma coisa, sim, superam os 5% que é a nossa meta, numa rentabilidade anual, de uma forma significativa. Então, a gente tem aqui 7%, 6%, né? 6,7% é o menor prêmio anual recebido durante os últimos 5 anos na rentabilidade do plano 2 BD. Então, assim, eu acho que é um destaque muito relevante essa rentabilidade. Tá? E quando você compara com o CDI, também, então, no período de 5 anos, que é o mais próprio, a gente tem uma rentabilidade acima do CDI. O CDI não é um parâmetro, né? Mas, enfim, está muito presente, né, na
visão dos participantes, acaba que a gente colocou aqui também, e é isso, a gente também teve um desempenho excelente nesses 5 anos, em 3 anos, e mesmo mais ainda no ano passado, foi um ano que o CDI veio para 2%, né? Então acabou que isso também impactou de uma forma de termos uma rentabilidade, porque os nossos investimentos foram muito focados nas nossas necessidades, nossas metas, então, estavam muito concentrados aí em papéis que rendem inflação mais uma taxa de juros. Tá? Nossas alocações, elas são muito concentradas em renda fixa, muito em renda fixa de título público. Em laranja, né, nesse slide a gente vai ver aí a nossa alocação em renda variável, são muito semelhantes nos planos, né, 2, 3 e FAF, que são os que têm maior volume, perto de 18%, 19%, depende do período, né, depende do desempenho. Tá? Alguma coisa no estruturado, que são os fundos multimercados, o FAF tem alguma coisa de imobiliário, alguns imóveis, outros não tem tanto, alguma coisa também na operação participante, são os empréstimos que a gente quer, na verdade, incrementar, porque é um benefício que a gente entende, um investimento, um benefício, se presta aí a ajudar nossas rentabilidades, nosso risco, ajudar os participantes com taxas muito melhores que as taxas de mercado. Então, assim, se a gente nunca viu uma operação ganha-ganha, essa é uma delas. O risco de mercado simplesmente está aqui para a gente mostrar que vai ter mais volatilidade. Então, aqui, se olhar na parte de cima, aqui na renda fixa, os riscos, que medem, né, em essência, o quanto que as variações de preço impactam os seus investimentos. Tá? Então, a gente vai ver que tem um incremento em função dessa mudança, que é um plano 3, e como teve essa alteração de precificação, vai variar mais, e isso que o risco de mercado aqui, ele está traduzindo. O ano, por desempenho em segmento... Isso está além das minhas habilidades no momento. Olha só, essa Siri... Assim, a gente tem depois aqui em 2 slides as rentabilidades por segmento, são muito semelhantes e, obviamente, a rentabilidade da renda fixa, por conta dessa remarcação, ela trouxe um desempenho muito melhor, a renda variável, ela não foi adequada, mas nos outros segmentos a nossa performance foi muito boa quando compara com a nossa meta atuarial. Na verdade, foi boa, né? Foi superior em geral, muito boa mesmo foi a renda fixa. Tá? O PGA é um fundo administrativo, a gente faz uma gestão aqui de um fundo administrativo perto de 12 milhões, que mostra aí uma renda que busca uma proteção maior. Então, é um investimento que segue mesmo o CDI. Tá? Então, tem uma alocação bastante concentrada em títulos públicos de pós-fixados, e a rentabilidade nossa tem sido adequada quando comparada com o CDI, que é a nossa meta aqui. A gente não quer perder patrimônio nesse fundo, que é um fundo que se presta para suportar eventuais gastos futuros de administrativo, né? O programa de empréstimo, a gente está num momento de muita alteração, a gente em breve tende a comentar bastante sobre isso. O ano passado foi um ano, né, que teve alguns componentes em termos de ajuda até, né, os nossos participantes com suspensão de amortização por um período, né, uma carência em alguns empréstimos concedidos, e é isso, é uma operação ganha-ganha, taxas muito melhores, tem prazos adequados, limites, a gente está ajustando um pouco isso aqui para soltar essa notícia. Tem um seguro, né, de seguro de morte, seguro de vida, então, assim, na falta do seguro, o empréstimo é quitado. A gente já implementou também, né, o pessoal que também trabalhou bastante bem num modelo um pouco diferente do que hoje você não precisa mais assinar papel, a gente está fazendo isso no formato eletrônico, eu acho que é um avanço significativo que a gente teve. A história do simulador também nos aplicativos, a gente pode fazer aí uma análise né, o participante olhar os valores que podem ser requeridos e as taxas. É uma visão geral também. O relatório anual que está disponível, a gente comentou, né, um relatório bastante denso, muita informação, parte de execução orçamentária, parte de investimento, parte das realizações. Ele é um relatório, né, geral mesmo das nossas atividades do ano, o que a gente acabou realizando, entregando. Então, acho que é importante.
vai ter até um vídeo também que está sendo disponibilizado aí, acho que é bem interessante de acompanhar para todos nós. A rentabilidade aqui do trimestre, a gente fala um pouco do trimestre também rapidamente aqui, porque, afinal de contas, nós já estamos finalizando o mês de abril, o mês de março, o ano de 2021, né, só para dar uma noção geral, não tem sido um ano bom, por conta dessa história das taxas dos papéis longos ali que a gente viu, né, terem aumentado, isso faz com que o preço caia um pouco, muito embora você tenha perspectiva de melhores rentabilidades, mas o momento geral está conturbado, obviamente, né, nossa situação, né, com relação ao desenvolvimento, a parte econômica não está consolidada, assim, existe muito risco, né? O mundo, parece que, né, os países mais envolvidos já estão um pouco à frente, estão já terminando uma fase, partindo para uma outra, tem muito dinheiro, a liquidez está muito grande, até os ativos de bolsa, por exemplo, têm segurado bastante, né? Se olhar a rentabilidade da bolsa esse ano está próxima do 0 a 0, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do dia, mas assim, isso talvez até dadas as condições que o risco, né, que a gente tem de sem saber como vai ser, se a vacinação vai melhorar hoje, amanhã, se tem a terceira onda e tal, acaba que a liquidez, os grandes recursos aí disponíveis no mundo na busca de ativos favorece um pouco essa manutenção aqui dos nossos preços. Aqui a gente tem uma rentabilidade por mês, né? Acho que vai estar disponível aí também para vocês observarem. A gente está abaixo da nossa meta, a rentabilidade negativa quando olha para o ano em geral, né? No caso do plano 3, na realidade, em geral, positiva, mas abaixo das nossas metas. As metas, inclusive, de inflação, têm uma rentabilidade aí bastante destacada, né? Um desempenho, né? A inflação vem vindo muito acima. O Plano Família está procurando, tem uma rentabilidade, começou em fevereiro, né? A gente está alocando em alocações de baixíssimo risco, porque entende que o momento está todo turbulento e está procurando proteger o patrimônio, assim, é um começo de plano, as questões operacionais, né, a história das entradas do recurso paulatinas, então depende um pouco aí tem a história do IOF, se você aplica, você tem 30 dias, mas assim, a gente também está confortável aí na busca de rentabilidades, né, bastante adequadas à meta aí do plano. Eu peço desculpa aqui, mas falta 1 minuto para a gente acabar, e assim, é isso, aqui a história aí do vídeo, né, vai estar disponível lá no RAIS. Só para reforçar, fico à disposição, agradeço a todos a participação e vamos lá ver se a gente responde algumas perguntas agora e, obviamente, vamos respondê-las aí à medida da demanda, se não agora, depois entramos em contatos. Pode ligar, pode nos procurar, estamos à disposição. Muito bom, obrigado. Muito bom, obrigada, Roberto, obrigada, Mauro. Então, aqui a gente encerra a apresentação em si e a gente abre agora, então, para as perguntas. Quem vai ler as perguntas aí para a gente é o Júlio, que está aqui conosco, e aí a gente vai endereçando aí as respostas. Júlio, está nos ouvindo? Eu vou ler uma pergunta aqui, porque acho que o Júlio deve ter perdido o contato, né? Tem uma pergunta aqui do Aldino Engel, diz: sendo autopatrocinado aposentado, posso fazer um plano para minha filha de 7 anos? Mauro, você responde? Claro. Boa tarde, Aldino. Pode sim, tá? Qualquer participante dos nossos planos, ele pode ser participante, como pode escrever, né, os seus dependentes diretos, até 2º grau, tá? Então, esposa, filhos, marido, pai, sogro, sogra, né, tem uma liberdade grande, tá? Então, pode ser autopatrocinado, pode ser assistido, pode ser participante ativo da empresa, todos podem fazer a adesão e estender aos seus familiares, tá bom?
Obrigada, Mauro. Tem uma pergunta agora do Fernando Santos. Ele diz: caso as pessoas tenham algum problema pessoal, tem alguma linha para sacar uma parte das contribuições? Hoje não, tá? A questão do resgate antecipado, a legislação veda o resgate antecipado nos planos de entidade fechada, que é o caso da BRF Previdência, tá? Então, hoje, a possibilidade, na necessidade de algum recurso, seria a realização de empréstimo, tá? Um empréstimo é uma modalidade onde você pode estar solicitando um recurso aí para alguma emergência de curto prazo, tá? Tem alguns estudos aí, algumas propostas de alteração da legislação que poderão vir a tratar desse ponto, mas ainda não estão em prática, tá? É realmente um estudo, devemos ter alguma novidade aí no decorrer desse ano. Tenho mais uma pergunta para você, Mauraí. É feita pelo Brian Dourado. O que são benefícios pagos e para quem são destinados? Legal. Brian, os benefícios, eles são, em resumo, as aposentadorias, tá? Ou seja, é a conversão da verba que você formou ao longo do tempo em benefícios mensais, tá? Basicamente, cada plano tem uma regra de elegibilidade, tá? Mas vamos pegar o plano 3, por exemplo, como exemplo, tá? Hoje, qual seria a regra de elegibilidade do plano 3? Ter no mínimo 55 anos de idade, 3 anos de plano e, consequentemente, também o desligamento na companhia, tá? Aquele recurso que você acumulou durante todo o teu período de contribuição, você vai poder recebê-lo em forma de benefício, aposentadoria em forma de renda mensal. E aí depois, né, conforme a regra do plano, também tu pode escolher a forma desse recebimento, tá bom? Tenho mais uma pergunta que para você, Mauro. Opa, hoje eu tô... Só tem para você, ó. Tem mais uma que é do Joel Gonçalves da Silva, e ele pergunta se tem alguma previsão para quem é do plano 2 aderir ao plano 3. Não, hoje não, tá, Joel? É um pouco delicado essa questão, tá? No início, quando o plano 3 foi implementado, até houve uma previsão regulamentar que aí é algo que é negociado, ajustado com o órgão de regulação, que você abre, né, além para adesão, para as pessoas dos outros planos solicitarem a migração, tá? Mas ele é feito numa janela de tempo, tá? Porque ele tem um impacto atuarial significativo nos planos, tá? Então, assim, respondendo hoje não tem, tá? Pode ser que no futuro possa vir surgir uma nova janela, mas não tem nenhuma previsão nesse momento. Mauro, e a última pergunta que a gente tem aqui também é para você. Quantos participantes ativos e assistidos a gente tem atualmente em cada um dos planos? Tá bom. Deixa só eu projetar rapidinho aqui, que daí fica mais visual isso aqui. Ó, então, atualmente, isso aqui é a posição do mês de março, tá? Fechamento do mês de março. Ao total, nós temos 58.737 participantes, tá? Por plano, que foi a pergunta, então o plano FAF, hoje ele tem um total de 6.420 ativos e 7.405 assistidos, aposentados, tá? O plano 2, 5.263 ativos, 130 assistidos, e o plano 3, 39.413 ativos e 19 assistidos, tá bom? Muito bem, se encerraram as nossas perguntas aqui. A gente fica à disposição. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, né? Se vocês queiram conversar com a gente, se tem algum ponto aí que vocês queiram esclarecer, enfim, nos procurem, né? A gente está aqui, podemos conversar, podemos ajudar. O importante é que
A gente tem essa relação aí bastante próxima com vocês, que vocês não fiquem com dúvidas, aquilo que a gente puder ajudar, né, da melhor forma, e com certeza a gente vai fazer, tá? Então, eu vou passar para o Mauro e para o Roberto para se despedir, e eu volto, daí eu faço o fechamento geral. Legal. Só agradecer muito a participação de vocês, né? Esse é um evento que a gente dá muito valor, é onde a gente faz a nossa prestação de contas, né? Onde a gente consegue inteirar vocês do que está acontecendo, quais são os próximos passos, né? Enfim, é um momento realmente de transparência, né? Para trazer uma maior quantidade de informações relacionadas aos planos que vocês participam, tá bom? Desejo um excelente final de dia para todos e fiquem bem, tá? Continuem se cuidando aí todos, por favor. Um abraço. Aqui de minha parte, só um agradecimento, né? Obrigado aí por tudo e vamos seguindo na busca de melhores condições, de melhores entregas. Acho que aqui na entidade, sim, grandes mudanças, né? Estão elencadas aí as ações, atividades, mudança de site, mudanças de premissas, bastante coisa. Assim, o ano foi, apesar das condições diferentes, né? Que a gente até já se adaptou muito bem, mas conseguimos, acho que, desenvolver bastante, e é a meta direta, né, de a gente diversificar um pouco mais, procurar ter um risco menor e buscar melhores desempenhos e se relacionar melhor, né, facilitar a vida aí do nosso participante no que for possível. Então, acho importante que vocês, né, nos contatem, nos deem aí uma sensibilidade, um retorno, como que, né, demandas específicas, aí todos nós estamos à disposição aqui, né, desde nossa central, nossos canais aí. É isso. Obrigado, Rosane, obrigado, Mauro, obrigado a todos. Eu é que agradeço, Mauro, obrigada, Roberto, a todos os nossos participantes que estão aqui conosco, né? A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui. Eu peço aí, quem ainda não respondeu a enquete, se vocês puderem responder, deixar um feedback aqui para a gente. É importante, né, que a gente, com o retorno de vocês, a gente procure melhorar, fazer melhor. Até vocês vão ver depois, nós vamos mandar, através de um e-mail, o resultado aí da nossa enquete em relação ao melhor horário para a gente fazer as nossas apresentações. E aí, então, a gente define aí o próximo calendário aí das nossas apresentações. Lembrando que é sempre a cada 3 meses, né? Fecha o trimestre, no final do mês seguinte ao fechamento do trimestre, a gente vai estar do ponto junto com vocês, tá? Gente, um abraço muito grande, fiquem bem, se cuidem, se protejam e contem conosco sempre aqui da BRF Previdência. E Plano Família, bota o pessoal da família de vocês para dentro desse plano, que ele é muito importante, né? Não deixa, é pai, é mãe, é filho, é irmão, cunhado, pode, vocês acreditam num negócio desse? Até para cunhado a gente pode colocar aqui no plano. Então, não percam essa oportunidade de estender esse benefício aí para os familiares, tá? Um abraço grande e nos vemos em breve.